Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Em 1987, o relatório Brundtland, publicado por uma comissão da ONU, usou pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. No documento, ele foi definido como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. O conceito existe há mais de 3 décadas, mas, para muitas empresas, parece que o sinal de alerta só tocou nos últimos anos. O que fez com que o setor privado se movimentasse na tal da Agenda ESG, a sustentabilidade do mundo corporativo, que valoriza os indicadores de impacto ambiental, social e de governança. Para conversar com a gente sobre esses temas, hoje eu estou com o professor e idealizador da Abraps, Marcos Nakagawa. Marcos, seja bem-vindo. Conta um pouco sobre quem é você. Oi, Jenny, muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, realmente levando esse tema sempre à frente. É muito importante. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou Marcos Nakagawa, lá do interior de São Paulo. Vim aqui para São Paulo buscar um pouco desse conceito de marketing, comunicação. Fiz faculdade lá na SPM e depois me encantei com o mundo do terceiro setor, das ONGs, aprendi sobre impacto social e fui trabalhar nas grandes empresas como a Philips, a Nestlé e outras, dentro dessa área de responsabilidade social, como chamava. E com isso tive a oportunidade aí de criar algumas empresas, como a Setor, lá dentro da SPM criei a SPM Social, criei também o Instituto Marco 3, uma ONG, e por último a Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. E depois resolvi virar acadêmico, e hoje estou lá na SPM, dando palestras também, consultorias, mentorias e assim por diante. Esse é o Marcos Nakagawa, que pode chamar de Naka, viu, Jenny? Marcos, você descreveu aí junto com a sua trajetória, toda essa experiência com a sustentabilidade e, de repente, essa palavra ela está em todos os lugares, né? As empresas, elas estão cheias de planos e metas e as pessoas também, decidindo que querem ser mais sustentáveis. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muita confusão sobre esse assunto. Então, pela sua perspectiva, como sociedade, a gente já sabe o que é ser sustentável? As pessoas já sabem o que é a sustentabilidade? Ainda existe, viu, Jenny, uma confusão assim, muito clara no conceito de sustentabilidade, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, geralmente o pessoal lembra da reciclagem, do resíduo, do lixo, né? Aí começa a evoluir um pouquinho mais, falar, vamos cuidar da água, da energia, e o conceito de sustentabilidade é muito mais amplo do que isso, né? A primeira vez que apareceu a palavra do desenvolvimento sustentável, né, que você evoluir conforme um padrão sustentável, que tenha sustentabilidade, que se mantenha, que seja perene, que seja contínuo, que é essa a ideia, né, foi com a Gro Brundtland, lá nos anos 80, falando exatamente sobre pensar nos dias de hoje, né, como que a gente pensa nos dias de hoje, sem gastar todos os recursos que a gente tem hoje para aquelas pessoas do futuro, né? Ou seja, a famosa frase que você escuta da sua mãe, do seu tio, da sua avó, hoje a gente fala para os nossos filhos, né? Fecha a torneira, senão vai acabar a água do planeta, né? Isso é muito simbólico, porque fala exatamente sobre, olha, se a gente reduzir os nossos usos dos recursos hoje, a gente vai ter para o futuro, né, esse futuro que a gente quer. E quando a gente fala de recursos naturais, natureza, a gente pensa muito as árvores, meio ambiente, oceano, mas esquece, né, que dentro disso tudo tem um povo chamado ser humano, né, que está aí populando 9 milhões, 7 bilhões, 10 bilhões em 2050, 2060, e é isso, né, a gente depende e vive dentro dessa natureza, precisa dos recursos naturais para sobreviver
e a gente quer ter uma perenidade, uma continuidade, uma sustentabilidade. E os seres humanos não são a parte da natureza, eles fazem parte da natureza, do ecossistema, da biosfera. E é isso, né? Então, por isso que a sustentabilidade é o planeta, a natureza, a parte ecológica, e dentro dela estão nós, os seres humanos, e dentro, junto, no conjunto dos seres humanos, está a economia, a parte financeira. Então, o John Elkington, que é outro grande aí, especialista da área, fala que é o tripé da sustentabilidade, né? O ambiental, social e econômico, que é o que as empresas pegaram separadamente. É que é mais fácil didaticamente separar, mas na verdade é um bololô todo, né, Jenny? É tudo junto, na verdade. Sim, né, as empresas são feitas de pessoas, né? Assim, então, no fundo, mistura tudo. E aí, dentro dessa compreensão, né, de quando a gente fala, eu quero ser sustentável, né? Quero gerar menos impacto no mundo. É possível hoje a gente ser 100% sustentável na sociedade que a gente vive? Olha, 100% sustentável eu acho que não, mas dá para a gente minimizar os nossos impactos negativos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente, na verdade, nós como pessoas físicas ou nós como empresas, né? A gente precisa analisar os impactos positivos e os impactos negativos que a gente causa na sociedade, na natureza, no ecossistema como um todo. Então, dá para você minimizar ou diminuir os seus impactos negativos, como, por exemplo, né, não é tão palavreado, tão difícil, mas você pega e fala, então, na água, por exemplo, né, como pessoa física, você consegue diminuir o seu impacto de água quando você faz o básico, né, fecha a dente na hora que escovar o dente, tira aquilo que você escuta desde criança, né, então você diminui o seu impacto ambiental. Mas você também pode fazer um impacto positivo, como, por exemplo, apoiar plantio de árvores nos mananciais, proteger a flora e a fauna perto dos rios, nas matas ciliares, né? Então, aí você vai ter um impacto positivo na água, porque é da onde os rios precisam e onde vai fazer todo o sistema aí que a gente aprendeu na escola do ecossistema da água, né? Então, dá para você ter impactos positivos e negativos. 100% sustentável, talvez até dê, né? Mas daí você vai precisar ficar com uma balança, vendo, isso aqui foi positivo, isso foi negativo, e quem sabe você vai compensando e chegando aí a uma porcentagem de 100%. Algumas empresas já se dizem impacto positivo, né? Que elas estão fazendo mais coisas bacanas do que tirando recursos da natureza. Mas isso ainda precisa ser mensurado muito direitinho. Se já é difícil para as empresas, né, Jenny? Imagina a gente aqui no dia a dia nosso, né? Que a gente mal consegue calcular as calorias que a gente come, né? Isso é verdade, uma boa comparação. E você trouxe já, né, esse aspecto das empresas, né, do tripé, o social, a governança, o ambiental, o econômico. E isso é o que pegou, né, para o setor corporativo, que é o tal do ESG. O que é esse movimento novo que dominou, né, que está dominando o mercado hoje? O ESG nada mais é do que uma tradução, né? Eu gosto de dizer que as empresas eles têm essa coisa meio doida de falas em cada departamento, né? Em cada área você tem que ser meio poliglota, né? Como se o pessoal da área de finanças falasse uma língua, de marketing de outra língua, de RH outra língua e assim por diante. E os investidores, né, que são aquelas pessoas que pegam o seu dinheiro lá do banco, que você pega e investe em outras empresas, nas ações e assim por diante, eles pegaram esse dinheiro e agora falaram, olha, pessoal, a gente só vai investir em empresas agora que são ESG, né, que são mais sustentáveis. Só que mais sustentáveis para o povo de investidor é muito genérica, coisa de abraçar a árvore, uma coisa muito... Então, eles tiveram que criar uma sigla
como toda a parte de investidores, essa parte de financeiros, adoram siglas, né? É EBITDA, é lucro, é isso, aquilo. Então, criaram mais uma sigla, que é a sigla Linguagem que ESG. só eles entendem, né? Assim, o dialeto. Linguagem que só eles entendem. Exatamente. Vai tentar fazer um investimento lá, é CDB, CDI, RDB, é o RGB, RGB é de fora. Mas daí você tem um monte de siglas. Eles criaram mais uma sigla, que é o ESG. O ESG, em inglês, é o Environment, Social and Governance, que é o ambiental, social e governança. E para isso, eles pegaram todos o arcabouço, né, de indicadores ambientais, sociais e de governança, que já está sendo utilizado desde os anos 90, desde os anos 70, alguns indicadores ambientais, e trouxeram para o mundo financeiro, para o mundo de investidor, os famosos KPIs, né, os Key Performance Indicators, né, que são os indicadores de performance, e aí eles estão tentando trazer todos esses tópicos ligados ao ambiental, social, governança, igualmente o que eles têm na área financeira. Né? Então, na área financeira, o RU já tem vários indicadores mundiais, que os balanços, né, a parte contábil, super direitinho, super funcionando já há muitos anos. E agora eles estão tentando transformar essa parte ambiental, que entra essa parte de carbono, resíduos, água, energia, enfim, toda essa parte ambiental, juntamente com o social, né, que entra aí diversidade, investimento social privado, relacionamento com a comunidade, toda a parte de cuidar dos funcionários, enfim, e a parte de governança, né, a governabilidade, as políticas e tudo isso. E aí eles estão tentando transformar em numerinho, em positivinho, em negativinho, para depois pôr nos gráficos bem bonitos, né, bem bonitos, e falar, olha, essa empresa é mais isso do que aquela outra. Né? Então, basicamente, numa linguagem bem normal do nosso dia a dia, né, eles estão tentando trazer a mesma função que tem as questões financeiras, do EBITDA, dos balanços financeiros, dos balanços contábeis, agora eles querem, por meio dos relatórios de sustentabilidade, relatório ESG, tentar mensurar e comparar as empresas dentro da área de governança social e ambiental. Entendi. E nessa descrição que você acabou de fazer, que a gente falou também, né, sobre o aspecto social e a governança, que nunca foram vistos, né, diretamente associados à sustentabilidade. Né, como você falou antes também, o estereótipo do sustentável era o abraçar árvores, né, os oceanos, os bichinhos e tal. Então, assim, o que hoje está mais claro, né, sobre essa conexão entre os diferentes pilares? Eu sinto que ainda nas empresas ainda existe uma confusão, né? Principalmente, Jamie, pela questão geracional. Né? Então, eu gosto muito de explicar isso pela questão geracional, porque as lideranças que aí estão, né, nas grandes empresas são aquelas pessoas, na sua grande maioria, óbvio, tem as suas exceções, pessoas que trabalharam aí dentro de um paradigma educacional na área de gestão administrativa, em que podia fazer o lucro e tinha que fazer o lucro a qualquer custo e a qualquer preço. Né? Então, para eles é meio difícil falar, mas aí tem a parte ambiental, aí tem a parte social, e até a parte ética, né? Até a parte ética é questionada, né? Vimos aí várias histórias no país, ainda estamos vendo no Brasil, né? Que se questiona essa questão. E quando você começa a trazer outros conceitos, né, a complexidade da gestão aumenta. Né? Porque até então era, vamos fabricar, vamos pôr no mercado, marketear e vender. Beleza, é isso aí, e temos nosso EBITDA. Agora está complicando, precisa ver a jornada do consumidor, precisa entender o que o consumidor quer, precisa fazer NPS, precisa fazer relacionamento com jornalista, precisa fazer relacionamento com ONG, mas eu sou uma empresa, o que eu tenho que me relacionar com ONG? Então, o grau de complexidade começa a aumentar muito na gestão. E essa complexidade que é o que dá o quiprocó aí, que dá um tilt de vez em quando,
na parte da gestão. E na hora que eles começam a fazer essa junção entre os indicadores ambientais, sociais, econômicos e governança, fica uma bagunça toda. Né? Isso tudo eu estou falando na empresa. Né? Imagina para o consumidor, para a pessoa que está no dia a dia, aí, realmente a complexidade é muito grande. Eu gosto de falar que aquela imagem estática, né, que você vê e fala, nossa, isso dá para desenhar, né? Aí você vai ver um desenho tridimensional, com fundo, com uma perspectiva 3D, com sombra, com iluminação. Aí você fala, vai ficar mais difícil de desenhar isso. Né? Então, eu acho que essa evolução que a gente está passando agora, mas que a gente vai passar, porque a gente já está no metaverso, né? Então, para quem está no metaverso, entender isso vai ser 2 palitos. O que aconteceu para elas decidirem que é importante serem mais sustentáveis? Né? Assim, você falou sobre os investidores, sobre essa parte do mercado, né? Mas qual que é o pano de fundo para essa compreensão da importância dessa agenda nos negócios? Eu acho que tem dois tópicos aí bem importantes, né? Eu até fui fazer uma pesquisa no Google Trends e eu acho que é bem legal porque mostra um pico muito grande na hora que você passa lá pelos anos 2000, né, que foi bem o começo dos anos 2000, que estava falando muito. Depois teve em 2008, devido à crise econômica mundial, e agora na época da pandemia. Né? Então, eu adoro falar, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Né? A gente está mais de 25 anos nessa área, falando isso, trazendo esses conceitos. Então, não é nada novo, né? Teve uma evolução, óbvio, lá desde os anos 90 até agora, desde os anos 70 até agora, algumas adaptações mais claras. E agora ficou muito mais forte depois da pandemia, quando os grandes investidores, que a gente já falou aqui, né, falaram o seguinte, olha, esse negócio aí de cuidar das pessoas, acho que é importante. Né? A gente não pode ter o lucro a qualquer custo, porque se tiver uma gripezinha lá em qualquer lugar, agora o mundo é todo junto, né? A globalização realmente existe, e mesmo eu tendo muito dinheiro, eu sendo um investidor aqui no meu prédio, eu vou estar no risco de realmente falecer e realmente ir embora, como foi o que a pandemia mostrou, que não teve classe social, não teve idade, não teve nada. E os riscos empresariais cresceram, né, e teve toda essa recessão forte no mundo inteiro, exatamente devido a essa crise sanitária. E o que esses investidores entenderam é que eles precisam tentar controlar melhor, né, as questões ambientais, que com certeza a crise sanitária e toda essa pandemia tem a ver também com a questão de meio ambiente, devido ao não cuidado da biosfera, o não cuidado, né, dos animais silvestres, se é que foi essa a função, mas foi essa mais divulgada, né? E também com as pessoas, porque se você não tem a necessidade básica de saúde para elas atendida, a chance de ter outra pandemia e de ter outra crise financeira é muito grande. Né? Então eles falaram, então vamos cuidar de todo mundo, que acho que vai sair mais barato do que a gente fazer outras questões, que é o que eles tentaram fazer até agora. Lógico, eu estou ilustrando isso, né, Jenny? Não estou fazendo nenhum combate, estou só ilustrando e ironizando um pouco aqui esse processo. Mas, com tudo isso, acho que teve um grupo empresarial, que é a BlackRock, né, que é o maior fundo de investimento do mundo. Ele concentra aí, basicamente, se fosse comparado a países, ele seria o terceiro PIB do mundo, em trilhões de dólares, né? Ele só fica atrás da China e dos Estados Unidos, ou seja, imagina o terceiro país do mundo em dinheiro que vai escolher em o que vai investir e o que vai crescer no mundo. Né? E com isso eles falaram, não, vamos escolher então empresas, negócios, business, fundos de investimento, países, né,
que pensem na área ambiental, que pensem na área social, que tenham governança. E aí o Larry Fink, nas suas cartas desde 2018, 19, 20, desafia os CEOs falando, pessoal, não vou pôr dinheiro se não tiver essa questão ligada ao ambiental, social e à governança. Mas como que isso se dá na real? Né? Na real esse pessoal do investimento tratando isso, o pessoal aí nas COPs, né, nos governos, nas questões globais da ONU, discutindo que precisam cortar o aquecimento global, a emissão de CO2, e no fim do dia, o Itaú, por exemplo, conseguiu R$ 1 bilhão lá do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que pegou esse dinheiro lá da ONU, não sei de onde eles pegaram, para poder financiar carros híbridos e de energia com combustível renovável, leia-se elétricos e afins. Né? Ou seja, como isso desencadeia lá do mundo, né? Lá trilhões de dólares, ONU, países, blá, 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 e aí daqui a pouco você vai ter um financiamento do seu carro híbrido, do seu carro com energia elétrica e assim por diante. Né? É esse movimento que, na verdade, precisa se acelerar. Né? Mas já começou e os investidores, que são esses players, são essas pessoas dentro desse ecossistema importantes, porque eles que decidem para onde vai dar o foco dos nossos business. E nesse caminho todo, né, que a gente está falando, né, sobre esse esforço das empresas e esse interesse dos investidores para se tornarem mais sustentáveis e tal, mas no meio de tudo isso, né, também tem ali o caminho que desvia um pouquinho, né, assim, que vira o greenwashing. Então, assim, o que é o greenwashing, né, e o que as empresas podem fazer para não se tornarem um caso de greenwashing, né? Porque acho que tem os casos que são intencionais, mas também tem muito caso que às vezes parece ser por falta de informação mesmo, né? Pela forma como comunica a ação que a empresa decidiu fazer, enfim. Legal, legal. Greenwashing, para quem não conhece, né, é exatamente a lavagem verde, a mentira verde, né? É quando você pega e fala uma coisa e às vezes você não tem um propósito, um fundo, não tem como mostrar o que você está falando, né? Então você pinta o seu produto de verde e fala que ele é mais sustentável e ok, né? Então esse é o greenwashing. E o greenwashing tem as suas variações, né? O social washing, que é quando usa pessoas, usa a questão social. O diversity washing, né? Que é de diversidade, rainbow washing, ESG washing, tudo é lavagem agora, tudo é mentira. E essa mentira, como você bem falou, Jenny, exatamente, às vezes por falta de conhecimento, ou a empresa se empolga, fala, olha que legal, tá fazendo isso, eu vou anunciar, vou pôr na embalagem, e se empolga muitas vezes e coloca lá na ingenuidade, né, de não ter muitas vezes a base, o conhecimento, né, ou não ter efetivamente uma auditoria, né? Então tem escrito muito sobre isso, que você precisa ter uma terceira parte, uma organização de renome, uma universidade, uma auditoria das Big Four, né, das grandes auditorias, falando, então, legal, você emite menos carbono, tá? Então, olha, auditoria de fulano falando isso. Né? Sua embalagem é reciclada, né? Então, quantos por cento? Quem auditou? Onde está essa informação? Né? Então, você tem que deixar tudo muito transparente, muito claro, muito ético, né, nas suas informações. Não dá mais para mentir, né? Porque a mentira, como diria minha mãe, tem perna curta, né? Por quê? Porque a gente tem muitas informações hoje. O seu funcionário pode postar que é mentira. Uma pessoa cliente pode tirar uma foto, pode fazer um filme, pode pegar uma declaração de um diretor falando que é mentira, como a gente já viu em grandes mega empresas, por exemplo, de alimentos, né? Então, realmente, o greenwashing, a lavagem verde, a lavagem social, tem que ter um fundo, um respaldo, uma base. Precisa ter uma verdade por trás. E essa verdade só pode ser colocada quando tiver um terceiro
validando, né, a validação necessária daquela informação, seja na quantidade de carbono, seja na quantidade de homens, mulheres no conselho, seja a quantidade de negros que tem na sua fábrica, seja na questão se a embalagem foi 3 vezes reciclada, né? Seja que você usa catadores para poder ajudar no seu processo, seja, enfim, cada informação dela você precisa, como o pessoal da área de qualidade coloca muito bem, né? Você precisa ter respaldo, você precisa ter evidências de que aquilo é verdade, né? Evidências físicas, evidências digitais e, se puder ainda, auditorias, né? Então, acho que é uma evolução, Jenny, que a gente vai passar, né? A área de qualidade dos anos 80 trabalhou muito com as questões de ISO, de processos, para poder deixar o seu produto bonitinho, arrumadinho, sem que machuque, sem que exploda, né? E agora a gente vai ter que usar esse mesmo conceito da área de qualidade, de evidências, para o nosso ESG. Então, temos muito que evoluir ainda e tem muita carreira para a gente criar aí dentro dessa área. Isso é bom também, esse teu último comentário, né? Porque podem surgir empregos a partir disso, né? Novas oportunidades de trabalho. É isso que eu defendo e quando eu idealizei a ABRAPS, né, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, lá em 2011, Ave Maria, 2010, 2011, eu imaginava mesmo que uma hora ia ter um boom, uma necessidade, né? Semanalmente eu posto lá no meu LinkedIn, Marcos Nakagawa, para quem quiser seguir, faço uma curadoria de vagas, né? Então pego lá e cada vez, gente, só está aumentando, está faltando gente no mercado especializado, e é uma cascata de tudo que a gente conversou, né? Uma cascata que vem lá do investidor, que quer falar sobre isso, que daí a empresa precisa ter os indicadores, que aí precisa ter o diretor, o gerente, o analista, e precisa alguém que opere, ao mesmo tempo precisa ter auditoria, precisa ter qualidade, precisa ter projeto, precisa ter processo, precisa ter consultor, e aí você cria todo um ecossistema de trabalho, de ESG, de sustentabilidade empresarial, né, que a gente já assistiu isso na área de RH, na área de qualidade dos anos 80, 90 que eu falei, na área de marketing nos anos 2000, que explodiu esses temas. Então, é um movimento tradicional de gestão, né, que vem mais uma complexidade, né, mais um tópico de complexidade para você, como gestor, administrador, dono da empresa, fazer a gestão. Eu brinco nas minhas aulas e nas minhas palestras, viu, Jenny, que era muito fácil. Antes você fazia o bolo e vendia, acabou, né? É isso. Não, agora você tem que comprar o bolo, pesar, medir, fazer a gestão das pessoas que trabalham com você, precisa entender seu consumidor, a jornada do consumidor, precisa saber de onde veio a farinha do seu bolo, o açúcar do seu bolo, para ver se não tem trabalho infantil, escravo, precisa saber se as pessoas que estão trabalhando estão... Ou seja, é um grau de complexidade cada vez maior para ser um bom gestor, para ter uma empresa perene, contínua e sustentável. No começo eu te perguntei, né, sobre ser 100% sustentável, né? E também porque às vezes isso carrega, né, tanta informação, né, tanto conteúdo, enfim, né, tanta coisa ao mesmo tempo, que também carrega uma culpa para as pessoas, né, sobre como se cada um individualmente fosse responsável por resolver o problema ambiental do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente pode fazer, como você disse antes, né, para reduzir o nosso impacto negativo, né, enfim, como pessoas que consomem. Então, quais são algumas dicas básicas, assim, que você daria, né? Por onde começar para ser mais sustentável? Ah, muito bom. Isso é um link perfeito para eu contar do meu livro, né? O meu livro que eu escrevi, que é os 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, ganhador do Prêmio Jabuti no ano de 2019 em Economia Criativa. Lá eu coloco 101 dicas para o seu dia a dia para tornar-se mais sustentável, para ter um menor impacto ambiental, social
para seguir as regras éticas, né, da vida, do nosso planeta. Também eu tenho lá no YouTube Dias Mais Sustentáveis, agora é a hora do merchan. E também o site diasmaissustentáveis.com, que a gente tem várias matérias aí também sobre esses temas. E para mim, assim, começa muito de você pensar no outro, né, Jenny? É uma coisa meio básica, assim, que é você pensar no outro, como você pode impactar menos o outro. Essa é a primeira dica que eu sempre gosto de falar, de você se colocar no lugar do outro para ter um menor impacto. Pensar muito na sua casa, na questão do consumo, né? Consumo de água, consumo de energia, consumo de embalagens. Será que dá para você usar menos, escolher produtos com menos embalagem? Dá para reciclar, fazer a reciclagem, os 5 R's, enfim, trazer essa parte muito importante ligada aos 5 R's, que é o reciclar, repensar, reutilizar, né? E na questão social, né? Ajudar sempre um amigo, ligar para um parente que está aí precisando de você, fazer trabalho voluntário, né? Tantas pessoas que precisam, principalmente nesses momentos pós-pandemia, de crises sanitárias, de altos índices de fome, né? Então, eu acho que tem muito trabalho para você poder ficar não só postando na internet, mas arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, né? Seja como voluntário, seja como um ativista, enfim, muitas ações aí para trabalhar. E eu acho que o trabalho dia a dia é você realmente olhar e pensar em cada ação que você tiver, pensar, será que eu estou impactando positivamente ou negativamente com o meio ambiente? Será que eu estou impactando positivamente ou negativamente para o meio ambiente? Com certeza você já faz esses cálculos financeiros, né? Será que eu vou gastar muito? Será que eu vou, né? Então é a mesma coisa, só que aí, em vez de ser dinheirinho, né? A gente pensa no meio ambiente e a gente pensa no social. Essa é a melhor estratégia aí para você ir aos poucos mudando esse seu pensamento só financeiro, né, que é o que a gente deve ter e precisa ter para sobreviver, comer, respirar, viver, vestir, né? Mas a gente precisa ampliar esse nosso olhar 3D, que eu falei lá atrás, e também avaliar as questões ambientais e as questões sociais. Legal, ótimas dicas, Marcos. Super obrigada, foi um prazer aqui conversar com você. Obrigado, Jenny. Muito obrigado, pessoal, pela oportunidade. Estamos aqui nas redes sociais, no Instagram, @profnaka, para quem quiser seguir. E lá no LinkedIn, Marcos Nakagawa, Vida Longa, que é o podcast. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!